Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol. Eu falo principalmente de livros e outras coisinhas que eu gosto. E hoje eu queria falar muito sobre uma saga que eu recomendo pra todo mundo que gosta de livros de vampiros. Hoje eu quero falar um pouco sobre Halfway to the Grave e toda a saga de The Night Huntress. Gente, antes de falar um pouco sobre essa saga, eu quero avisar que todos esses livros são do começo dos anos 2000. Então, assim, gente, é uma vibe bem diferente dos livros de hoje em dia. Talvez vocês estranhem um pouco quem não tá acostumado a ler, assim, livros mais antigões, né, dessa época, assim. Eu, por exemplo, eu adoro. Adoro essas literaturas aí, meio fantasia, principalmente romantasia dos anos 2000. Mas enfim, falando sobre os livros, e por isso que eu falo que eles são do começo dos anos 2000, gente, não julgue o livro pela capa, entendeu? As capas são super esquisitas, é aquelas capas que, ao invés de ser essas bonitinhas que hoje em dia todo mundo faz digital art, essas coisas assim, não, gente, é aquelas capas que tem aquele pessoal fazendo carão, ou então os homens sem camisa e umas cores esquisitas atrás, super esquisito. Então, gente, assim, o livro é bom, só não liguem muito pras capas, tá bom? E mais um aviso que eu quero dar, gente, em relação a esses livros é que, assim, como é uma saga meio começo dos anos 2000, e também porque a autora realmente gosta muito de escrever sobre esse mundo, ele é aqueles livros de esquema de pirâmide. Então, assim, se você gosta de livros únicos, talvez você não goste muito dessa saga. Não necessariamente você precisa ler todos os livros da saga pra se satisfazer, sabe, assim, com a história. Porém, né, realmente o final de tudo, né, o fechamento das histórias, demora um pouco pra acontecer, porque é bastante livro, né? Os personagens, não só os protagonistas, mas os secundários também têm livros, tem umas sagas aí meio paralelas. Eu vou falar um pouco sobre a ordem de leitura caso você se interesse. Porém, fica aí, né, o aviso de que são muitos livros. Então, gente, bora lá. Falando sobre o mundo de Night Huntress. Night Huntress, ele começa com o primeiro livro, que é Halfway to the Grave, ou então em português, Com o Pé na Sepultura. Sim, gente, esses livros eles foram trazidos para o Brasil, né? Foram traduzidos pela editora Novo Século, também no começo dos anos 2000, então também tem essas capas esquisitas. Porém, eu não li em português e eu tenho quase certeza que não tá finalizado aqui no Brasil. Pelo menos não de forma física, né? Porque no começo dos anos 2000 era muito comum as editoras trazerem um monte de livro, e principalmente essas sagas que são muito grandes, eles simplesmente irem abandonando. Eu tenho certos traumas em relação a isso. Então, falando sobre Night Huntress, eu vou falar um pouco sobre os livros, né, focados, assim, com a saga em inglês, porque foi assim que eu li. Porém, se você quiser pesquisar mais sobre, é esse o nome que tá em português, Com o Pé na Sepultura. E eu sei que tem mais de um livro sim traduzido, porque apareceu lá a lista. Só não sei quantos. Falando de Halfway to the Grave, a gente tem o primeiro livro, que é esse, que eu estou falando já, né, várias vezes o nome. Ele tem 374 páginas. A média dos livros não sai muito disso, tá? Em torno de 300 e poucas páginas. E falando um pouco sobre a história, então, vamos falar sobre a sinopse do livro. No primeiro livro, a gente vai acompanhar a Cat, que é uma meia vampira de 22 anos, em que ela caça e mata outros vampiros. Isso porque, gente, ela vem de uma família extremamente religiosa, eles são católicos fervorosos, e até onde ela sabe, pra a mãe dela conceber ela, né, quando a mãe dela ficou grávida dela, foi porque, na verdade, um vampiro, sem saber a identidade dele, né, um vampiro misterioso, violentou a mãe dela, e por isso que ela acabou tendo a Cat, né? E a Cat nasceu sendo meia vampira. Então, ela decidiu tomar a vingança, né, as dores da mãe dela, e se vingar dos vampiros, porque ela acredita que todos eles são malignos e que todos eles precisam morrer. Então, basicamente, o que a Cat faz é seduzir alguns vampiros no bar, e enquanto eles estão indo pra algum lugar, no carro ou na floresta, ela pega e, né, os caras. Então, a Cat sempre tem esse emo, né, tipo, ela sempre faz esse padrão, né, de caça, vamos dizer assim, até que um dia ela acaba tentando seduzir e matar um vampiro que é muito mais forte que ela, e muito mais esperto também,
que é o Bones. Gente, que homem, entendeu? E aí, o que acontece? O Bones simplesmente acha que ela tá tentando matar ele sob ordem, né, de outro vampiro, de um inimigo dele, e ele nocauteia ela e prende ela. Aí fiz uma pausa porque minhas costas estão doendo, gente, eu não tenho costas mais pra isso. Eu vou ter que começar a fazer vídeo da cadeira de novo. Então, gente, o Bones, ele acaba capturando a Cat, e com isso, eles acabam conversando, porque ele tá crente que ela tá lá pra matar ele a preço de outros vampiros, né? E quando ele vai morder ela pra descobrir realmente quais as intenções dela, o que tá acontecendo, ele descobre que ela realmente é uma meia vampira, assim como ela tá alegando. Porque a Cat, gente, não tem nada a perder. Ela sabe que se ela não falar a verdade, ela vai morrer ali, entendeu? Então ela pega e fala, olha, eu sou meia vampira, entendeu? Eu só caço os mano porque eu quero matar todo mundo, porque vocês são uns merda, e é isso aí. E aí, gente, o Bones acaba tendo uma ideia. Ele fala assim, olha, né? Geralmente as pessoas subestimam demais os humanos, porque são mais fracos, né? É muito fácil, assim, sobrepor, né, um humano. Porém, a Cat tem várias características de vampiros. Ela tem super força, super audição, as pessoas não conseguem compelir ela a fazer as coisas, porque os olhos dela também mudam de cor, né? Porque nesse mundo, gente, funciona assim. Os vampiros, eles morrem se eles são acertados com uma adaga, né? Uma estaca no coração de prata. E, geralmente, eles sangram rosa por conta da proporção de água e sangue, né? Do corpo deles. E eles sabem que alguém é realmente um vampiro, não só porque tá morto, né? Porque não tem batimento cardíaco nem nada, mas também porque quando eles usam os poderes, os olhos deles ficam verdes luminescentes, assim, sabe? Então, os olhos da Cat mudam de cor, e aí o Bones percebe que ela realmente é mais do que só uma humana, né? Então, ele decide treinar ela e empregar ela, né, se juntar a ela, fazer uma parceria pra eles caçarem juntos alguns vampiros do mal e matar eles. Por quê, gente? Porque o Bones, ele é um caçador de recompensas, então ele é um vampiro que caça outros vampiros. Então ele fala, como você é uma fracote, eu vou te treinar, e aí juntos a gente vai caçar os vampiros que eu falar que a gente precisa caçar, tudo bem? E aí a Cat decide concordar com essa parceria, né? Até porque ela não tem muita escolha. Por conta disso, gente, obviamente vai ter muita ação aí, muitas batalhas, tudo porque o vampiro que o Bones está caçando não é ninguém assim muito simples de ser derrotado, sabe? Então, acaba que eles precisam tomar bastante cuidado e eles estão investigando porque esse vampiro realmente é um cara sem escrúpulos e acaba que tem tráfico humano envolvido, né? E todas essas questões assim pesadas, então ele e a Cat precisam realmente se unir pra derrotar esse cara. E é óbvio, gente, que no meio disso tudo tem bastante romance, né, bastante peso emocional em relação aos personagens, porque a Cat acaba aos poucos, né, percebendo que de fato, tipo, não é o que ela aprendeu. Nem todos os vampiros são malignos, nem todos eles querem fazer mal pra ela, sabe? Então ela percebe que tem todo mundo, toda uma ética, né? Uma hierarquia por trás dessas regras dos vampiros. E que ela acaba também se sentindo bastante atraída pelo Bones. Então ela fica tentando lutar com os sentimentos e toda aquela coisa de meio enemies to lovers que o povo adora. Explicada a história, né? Falada brevemente a sinopse também, para não dar muitos spoilers em relação à história, porque eu quero que as pessoas leiam. Vamos então falar um pouco sobre a questão do livro. Eu anotei aqui, gente, a ordem dos livros que tem, pra vocês entenderem por que eu falo que é um esquema de pirâmide é tão grande. Vamos lá. O primeiro livro, como eu falei, ele é Halfway to the Grave. O segundo livro vai na ordem, né, que é o One Foot into the Grave. O terceiro é At Grave's End. O quarto é Destined for an Early Grave. Aí a gente tem uma pausa dos livros da Cat pra ter o livro de um personagem secundário. First Drop of Crimson, que é o livro do Spade. Gente, me perdoa meu inglês todo travado, porque acaba bugando meu cérebro às vezes. Então, às vezes eu gaguejo um pouco. Mas enfim, continuando. Em seguida do Spade, a gente tem outro livro de personagem secundário, que
é o livro do Mancherus, que é Eternal Kiss of Darkness. Gente, os dois livros, tanto o do Spade quanto o do Mancherus, mas principalmente o do Mancherus, são maravilhosos, entendeu? E aí a gente volta para os livros da Cat do Bones. Então a gente tem This Side of the Grave, One Grave at a Time. Aí tem uma novela, tipo uma short story, assim, um livro de contos, né? Que é Home for the Holidays, que o povo fala que é importante ler também, sabe? Mas é um livrinho bem menorzinho, assim. E aí, gente, a gente começa a ter outros livros que também são de personagens secundários, que aí não são livros únicos, são sagas também, que é maravilhoso. Que aí a gente tem o livro 1 e o 2 do Vlad, sim, gente, do Drácula, que é Once Burned e Twice Tempted. Aí a gente volta pros livros da Cat, em Up From the Grave. E aí a gente volta pro Vlad de novo, com livros 3 e 4, pra finalizar a saga dele, que é Bound by the Flames e Into the Flames. E depois dos livros do Vlad e dos livros da Cat, que agora, teoricamente, né, meio que terminou, ou talvez não, a gente tem o Shades of Wicked, Wicked Bite e Wicked All Night, que são 3 livros, que é uma trilogia de um personagem que é o Ian, né? No final de todos esses livros ainda também tem uma novela que é tipo um livro de contos, né, que eles falam assim, que é a Grave Girls Getaway, que é um livro também super curto. Também da Cat, né? Pensando mais assim na Cat. Além desses livros, gente, você tem os livros do Bones, no ponto de vista do Bones, que a autora tá lançando, tipo, ela lançou acho que o 1 e o 2, se não me engano já até agora, que inclusive ela fala, né, se você for no site dela, que é da Janine Frost, eu acho que eu já falei o nome da autora, mas tô falando de novo, né, se você for no site dela, vai ter até, tipo, umas partes, né, uns snippets do livro do Bones, que inclusive é do ponto de vista dele, mas é o livro completo, entendeu? Então, quem gosta, né, disso, é até legal. Então, que ela fala que, dependendo do que você quer, como a mensagem, né, tipo, o enredo é o mesmo, ao invés de ler, tipo, o livro 1 e o 2 da Cat, você pode ler o 1 e o 2 do Bones. Então, tá. Falando sobre o livro, eu li os livros, como eu falei, em inglês, e eu tô falando tudo, né, dos livros em inglês. Por quê, gente? Porque principalmente a questão de tradução, eu acho que se perde muito da essência do livro. Eu não sei se isso acontece com todos, dependendo dos livros não, mas nesse é um livro que acontece bastante. Isso porque, gente, o Bones, ele é britânico, né? E ele também passou muitos anos na Austrália. Então, ele tem muitos sotaques, e você percebe isso, né, das palavras que ele usa, né, ele e os amigos dele. É justamente no inglês, né? Quando tá escrito em inglês do que em português. Então tem isso, que eu acho que pesa muito. E, além disso, os próprios termos mesmo. Por exemplo, é muito legal, mas assim, ele chama a Cat de Kitten. Porque o nome dela é Cat, né? Tipo, gato, kitten, né? Gatinha. E em inglês, em português, traduziram pra gatinha. Sei lá, ou... Acho que é gatinha mesmo, né? Só que, gente, não tem o mesmo peso, sabe? Porque, tipo, é weird, tipo, sabe? É estranho, sei lá, não tem o mesmo, essa mesma coisa, assim, né? De trocadilho com o nome dela, porque o nome dela é Catherine, né? E o short, né? Tipo, o apelido é Cat, e aí é gato, e aí por causa disso é kitten. Então, eu acho que perde um pouco da essência, sabe? Os livros, principalmente essa saga, falando da tradução. Então eu preferi ler em inglês. Não são livros difíceis de achar, porque eles são bem antigos, tudo. Então eu acabei lendo. Mas, se você preferir, se você tiver muita dificuldade com o inglês, pelo menos como eu falei, os primeiros livros eu sei que tem em português. Eu acho que os livros paralelos, pelo menos pelo que eu dei uma olhada por cima, não tem de fato em português. Porque, como eu falei, são muitos livros. Essa autora, tipo, passou muitos anos escrevendo esse universo inteiro. E a Novo Século não trouxe tudo isso pro Brasil, sabe? A autora tá postando até hoje, né? Tá publicando até hoje livros. E eles largaram mão da saga, né? Tipo, a Novo Século. Então, nem sei se eles têm mais os direitos. Mas enfim. Então, gente, é por isso que eu preferi ler em inglês e por isso que eu acabo recomendando mais especificamente essa saga em inglês. Agora, gente, comentando um pouco sobre
curiosidades e coisas que eu percebi e até as minhas próprias opiniões em relação à saga, né? Porque eu recomendei, e aí eu quero explicar um pouco por que eu acho muito legal, né? Talvez seja um pouco difícil eu falar disso, mas transparecer, né? Tipo, argumentar sobre a minha opinião. Mas eu queria falar um pouco sobre por que eu recomendo, né? Eu gosto bastante de livros de fantasia, né? Quase todos que eu recomendo aqui são nessa vibe de fantasia. E eu gosto bastante de livros de vampiros, né? Que tem essa vibe mesmo de vampiros e tem toda uma hierarquia, tudo, né? E assim, gente, pra começar, os personagens, eles são muito cativantes. Principalmente o Bones e os amigos dele são muito carismáticos. E a própria Cat, ela tem toda aquela persona de brutona e de girl boss, né? Bem típico, assim, que tinha, né, no começo dos anos 2000, né? Toda aquela coisa de feminista, né, e tal. Porém, gente, é muito legal acompanhar o desenvolvimento dos personagens ao longo dos livros. Porque, como eu falei, a Cat, ela vem repleta de preconceitos e definições em relação aos vampiros, né? E outras criaturas, porque sim, gente, não aparecem outras criaturas nos livros. Com exceção de lobisomens, porque eu acho que é full hate, assim, de lobisomens da autora, né? Não sei se ela quis fugir de toda a treta em relação a Crepúsculo, porque ela tem vampiros, ela foca mais em vampiros e ghouls, mas ela também tem um pouco sobre fantasmas e até mesmo deuses, né? E Nephilim, tipo, meio que semideuses e tal. Meio anjos, não sei, mas essa vibe, assim, de, tipo, divino, né? Então tem essas criaturas, tem demônios também, né? Porque você tem os anjos e demônios e deuses. Então, mas não são todas as sagas que eles são citados, né? Como eu falei, são muitos livros, muitas sagas, geralmente cada um foca mais em alguma coisa. Mas, falando sobre por que eu gosto bastante dos livros, tudo, né? Tem a questão dos personagens serem muito carismáticos e do desenvolvimento ser muito bem feito, né? Não são livros parados. Eu dificilmente fiquei entediada lendo algum deles. Tem um ou outro que você fica meio, tá, né, tal. Alguns vilões que você fica meio, achei meio sem noção. Porém, são raríssimos, assim, né, os que acontecem, principalmente na saga do Vlad e nos primeiros livros do livro da Cat, né, até mais ou menos o quarto ali, eu achei muito bom os vilões e tudo que é construído e tal, né? E eu achei muito bem feito, assim, toda a temática do romance, sabe? Porque é um relacionamento muito interessante, tipo, o Bones como protagonista, né, como par romântico da Cat, eu achei muito diferente do que a gente tá acostumada. Porque hoje em dia a gente tá muito acostumado àquele moreno sarcástico, né, que, sei lá, beija os pés da protagonista. Ou então a gente tá acostumado àqueles caras meio água de salsicha, meio Edward do começo dos anos 2000. E o Bones, eu acho que ele foge um pouco dos dois estereótipos, sabe? Ele tem muito esse negócio dele ser uma pessoa extremamente madura, né? E focar muito nesse negócio de comunicação e de ser compreensível em relação a Cat, em relação aos preconceitos dela, mas ao mesmo tempo ele não baixa a bola, ele fala as verdades na cara dela, sabe? E ele meio que traz ela um pouco de volta pra realidade quando ela começa a surtar frente a alguma coisa do mundo dele, sabe? E tem todo esse negócio dele apoiar muito a Cat, né? Dele perceber, por mais que ele queira proteger ela e os vampiros têm todo esse negócio de possessão, né? Ele respeita também a Cat pelo que ela é, ele sabe da força dela, ele incentiva ela, ele treina ela. Então também não é aquele cara que, tipo, eu vou te colocar numa redoma de vidro, fica aqui e seja, sei lá, uma morsa, né? Então, eu acho que acaba fugindo um pouco do padrão que a gente tava, ou está, né? Que a gente está acostumada. E a história como um todo, ela tem um ritmo, assim, muito legal. Não só dos personagens, mas o humor também é muito on point. Os personagens são irônicos, são sarcásticos, né? Aquele meio ácido. Os dramas, eu acho que eles não se penduram por muito tempo, sabe? Tem um pouco ali, né? Todo livro tem. Mas eles não ficam sendo arrastados, sabe? Sim. São coisas que geralmente são tratadas naquele mesmo livro. E
Geralmente é muito bem conduzido, né? Todo esse equilíbrio entre a ação e as cenas de luta, e ao mesmo tempo todo esse peso emocional que tem, né? O drama, ou então até mesmo o romance. E eu acho que, no geral, assim, é muito bem construído as sagas, até pra dar continuidade em relação às histórias dos personagens secundários, sabe? Porque você pode ler a saga sem ler os outros. Porém, faz tudo muito sentido, é tudo muito bem encaixado na saga, como um todo, assim. Agora, gente, eu vou falar um pouco falando com spoilers da saga pra eu conseguir explicar melhor os pontos positivos e os pontos negativos que eu achei em relação à saga como um todo, tá bom? Então, aquela parte foi mais a parte suave de recomendação superficial que eu falei. E agora eu vou falar um pouco sobre os livros e falar de spoilers. Se você se incomoda com spoilers, pula essa parte do vídeo. Eu vou ver se a edição faz alguma coisa, coloca, sei lá, uma borda em vermelho, ou então coloca um aviso em spoiler, não sei, pra avisar quando acaba ou não, caso você não queira continuar a partir daqui. Porém, eu vou falar um pouco agora sobre os livros, dando alguns detalhes do que acontece e de coisas que eu gostei ou não ao longo da saga inteira. De protagonistas, né, falando das protagonistas mulheres da saga como um todo, eu gosto muito da Layla e da Kira, né, que é a protagonista do livro do Vlad e a protagonista do livro do Mantiras. E assim, eu tenho só um pouquinho de problema com a Cat em relação a quão afobada ela é, entendeu, gente? A ansiedade nessa mulher bate com força, porque ela quer resolver tudo e quer resolver tudo na hora e ela quer sempre se sacrificar por um bem maior, sabe? Inclusive, isso é uma coisa que irrita muito Bones e que eles discutem bastante ao longo dos livros, porque a Cat, ela se joga de cabeça, assim, nos perigos, e é isso aí, sabe? Ela sempre tem umas missões aí meio suicida. E eu acho que talvez poderia ter dado um pouquinho mais de margem pro desenvolvimento. Obviamente, ela é desenvolvida, sabe? Assim, melhora ao longo da saga. Porém, eu acho que não que demore um pouco, mas é muito menor, é muito mais suave em relação ao que eu gostaria de ver. Porém, gente, assim, é uma característica dela, sabe? Não é um defeito do livro. E tá tudo bem. Então, é a forma como a autora fez ela. E é legal mesmo assim, mas é um ponto que, sei lá, às vezes tem gente que não se identifica muito com personagens. Ela é muito teimosa, ela é muito cabeça dura, e às vezes irrita um pouco, sabe? Como ela tenta se prender aos paradigmas dela, né? Aos preconceitos dela. Só que, de novo, gente, é muito humano isso, né? É até legal ver essa quebra de protagonista perfeita, porque mostra que a Cat tem muitos defeitos e que ela vai trabalhando com isso ao longo da saga, principalmente com a ajuda do Bones, né? Então, é só uma coisa assim, um pequeno comentário que eu queria fazer. Em relação aos livros, gente, eu gostei muito de todos. Um ou outro que eu falei, né, que eu citei por cima uns minutos atrás, de que talvez, não que não seja necessário pra trama, mas são, às vezes, alguns, como é que eu posso falar? Alguns vilões meio nada a ver, sabe? É interessante, mas não são vilões muito bons comparados a outros livros. Por exemplo, o primeiro livro era muito bom, o segundo, ele é muito bom, mas não pelos motivos do vilão, e sim pelos motivos do relacionamento da Cat com o Bones. Porque o que acontece, gente? No final do primeiro livro, a Cat, ela foge do Bones, ela sai fora, e ela acaba trabalhando por uma divisão do governo em relação, né, a caçar os vampiros e meio que recrutar, né, e fazer essa ponte entre humanos e vampiros. Isso porque o cara do governo vai lá e ameaça ela, tipo, e ela sabe que o Bones tá correndo perigo. Então ela foge a morte do Bones e foge dele. Sendo que o Bones fala, confia em mim, eu tenho um plano, confia em mim. Ele sempre fala isso nos livros, ele, confia em mim. Aí a Cat, não, vai lá e faz as coisas, entendeu? Sendo que o Bones tem planos muito melhores do que ela. E o que acontece, gente, tem meio que essa briga, né? Tipo, ela foge dele e fica anos assim. Ela fica anos sofrendo, ele também, super na sofrência. Porque eles estão separados e meio que brigados, né? Porque ela fugiu dele, sendo que ele pediu pra ela confiar nele e eles armariam um plano juntos.
E aí, anos depois, eles se reencontram, né? E ela tá nessa divisão do governo. E o Bones fala, cara, eu ainda gosto de você. Você claramente ainda gosta de mim. Vamos ficar juntos. Foda-se o governo. Foda-se quem tá achando que pode ir comigo. Porque eu sou o pica das galáxias. E é isso aí. Então, o livro 2 é muito bom em relação ao desenvolvimento do relacionamento deles, né, a esse comeback, porque a gente fica esperando, né, o reencontro deles, tal, e todo esse desenrolar aí dele ficar chateado com ela porque ela não confiou nele, e dela tá desesperada porque ela não sabe o que vão fazer com ele. Enfim, então é muito bom pro desenvolvimento deles. O terceiro livro também, ele é legal, mas eu acho que ele foi meio que ofuscado pelo quarto livro, porque o quarto livro, gente, ele é muito bom, entendeu? Ele é um ponto-chave de virada em relação ao relacionamento da Cat e do Bones, porque até o quarto livro, a Cat ainda tem esse negócio de não confiar 100% no Bones e ter problema com os vampiros. E isso fica mais nítido no quarto livro por conta do vilão do quarto livro, que consegue entrar na mente da Cat, manipular ela, e ele também é um vampiro. E a Cat acaba tentando resolver as coisas sozinha, sendo que é mais perigoso ainda ela tentar resolver sozinha, considerando a hierarquia e a regra dos vampiros, por conta de quem é o inimigo deles, né? E o Bones começa a ficar super frustrado, né, em relação a tudo isso. E eles acabam tendo uma baita assim DR, sabe? E eles realmente quase terminam, tal, né? E eles acabam se resolvendo. Então, eu acho que além do vilão ser muito bom, porque ele é muito poderoso e ele é um vampiro que tá, entre aspas, dentro da lei. Então, os caras ficam meio, meu Deus, né? O que a gente faz? A gente tem toda essa relação do Bones e da Cat finalmente pondo um pingo no i, tipo, da relação deles e falando, olha, daqui pra trás não dá mais, entendeu? É só daqui pra frente. Então, achei que ficou muito bom esse livro. Os outros pra frente também são legais, mas eu acho que comparado ao quarto, assim, não tem daqui pra frente. Porque o quarto é tão bom que os outros acabam ficando meio esquecíveis até. Mas é interessante, porque a gente acaba percebendo que tem um feudo aí, né? Tipo, uma treta entre os vampiros e os ghouls, né? Então tem vários personagens que aparecem novos, diferentes. Tem um livro mais focado nos fantasmas. Então, é bem interessante. E o último livro tem uma trama muito parecida com todo aquele lance do Wolverine, sabe? Aquela história de ter aquele experimento daquela menina meio no Logan, assim, que ela foi feita igual a ele, não sei o que, né, no laboratório. A gente tem um lance meio parecido em relação a Cat, né? Que acaba tendo uma criança meio filha. Pra mim, essa trama foi um pouco óbvia. Porque, não sei, eu acho que é porque eu assistia muito o X-Men Evolution quando eu era menor e tinha o episódio lá da menina e tal. Então, pra mim, eu já meio que esperava que talvez isso fosse acontecer, sabe? Mas talvez pra algumas pessoas não seja tão chocante assim. A minha amiga ficou surpresa. Eu acabei matando a trama um pouco antes. Mas, também o último livro é muito bem feito e tal. Eu só senti, gente, isso em todas as sagas. Eu não sei se é porque a autora gosta de deixar em aberto, porque ela sempre tá escrevendo novos livros sobre essa saga. Eu acho que muitas coisas não são resolvidas 100%. Teoricamente, a história da Cat do Bones, mesmo a do Vlad e mesmo a do Ian, acabaram. Elas terminaram. Porém, nossa senhora, engasguei com a própria saliva. Porém, o que acontece, gente? Ela deixa coisas em aberto, sabe? Assim, como é que vai ser o relacionamento dali em diante, como é que eles vão aceitar, teoricamente, a filha da Cat, mesmo alguns personagens secundários do Vlad. Porque assim, gente, e aí eu vou falar um pouco sobre a saga agora do Vlad e do Ian. A saga do Vlad, ela é bem mais pesada. Assim, emocionalmente, mesmo de trama, porque a Cat e o Bones tem esse negócio, né, de caçar uns vampiros e tal, mas eles têm um nível moral muito maior que o Vlad. O Vlad, ele é meio tipo, foda-se todo mundo, sabe, assim? Ele mata mesmo os caras, os inimigos dele são muito mais fortes do que a galera que tá correndo atrás do Bones e da Cat, porque ele é o fucking Drácula, entendeu? Então, os caras realmente vão pra cima, tem cena de tortura, tem cena, sei lá, de muito sangue, muito gore nos livros do Vlad, é muito mais pesado. Até emocionalmente falando, sabe assim? Então, o que acontece?
tem um desenrolar aí de uns personagens secundários, que eu também não vou dar tanto spoiler, gente, senão vocês não vão ler o livro at all. Então eu só tô citando algumas coisinhas. Tem alguns personagens secundários no livro do Vlad que fica meio solto, porque o Vlad, obviamente, não tá, assim, numa relação 100%, até porque, por conta de toda uma chantagem, né, que acabou rolando em relação à mulher dele, que é a Leila, né, a protagonista, ele acaba tendo que fazer aí umas coisas meio inquestionáveis, e outros personagens secundários também acabam fazendo umas coisas meio inquestionáveis. Então termina a saga naquele final meio bittersweet, de tipo, tá tudo bem, terminou bem, né, acabou bem, porém, a nossa relação não tá 100%, entendeu? E é até um pouco triste isso. E não tem desenvolvimento. Porque, assim, depois dos livros do Vlad, tem uma novela, né? Uns livros da Cat. E tem os livros do Ian. Só que o foco é completamente diferente, gente. Eles não aparecem direito tanto. Então, não tem um ponto final em relação ao que acontece, o que vai acontecer, como é que vai ser o relacionamento a partir em diante, né? O desenrolar. E eu acho que a mesma coisa acontece com o Ian, né? Com a saga do Ian, que é a trilogia final. Tem aí umas pontas soltas em relação aos deuses, ao que tá acontecendo, aos próprios objetos mágicos, né? Ele é mais fechado do que o livro do Vlad e o da Cat, por exemplo, eu acho. Porém, ainda assim, tem algumas coisas aí, umas pontas meio soltas, que eu acho que é própria escolha da autora deixar lá, porque ela sempre tá escrevendo novos livros, aí vai que, né, ela queira dar um ponto final, ou então explicar melhor alguma coisa de um personagem, né? Eu não sei, porque o universo, gente, ele é bem vasto. Tem bastante coisa que dá pra explorar, e bastante personagem legal e cativante, então é interessante, sabe, assim, talvez deixar meio que em aberto. E a própria autora já comentou que a própria editora, né, e a agente, né, a manager, né, dela, acabam cortando algumas coisas que ela escreve, porque ela escreve bastante, ela escreve muito. E, quer queira que não, infelizmente, principalmente antigamente, livros comerciais eram realmente nesse tamanho, em torno aí de 300, no máximo 400 páginas. Então, talvez só um pouco dessas pontas soltas eu não curta tanto. Um livro ou outro, assim, que eu acho que é meio esquecível, o vilão. Mas como um todo, eu acho que é uma saga muito rica e que vale muito a pena ser lida. Então, fica aí de recomendação a saga inteira. Caso você fale, Carol, das 3 sagas, né, qual que você acha que eu devo ler, qual que é melhor? Eu acho que independente de outra saga que você queira ler, é sempre bom começar com a saga da Cat, porque ela é mais introdutória. E quer queira que não, a Cat, o Bones e o Mantras, por exemplo, né, que é um personagem também secundário bem importante, eles aparecem em todas as outras sagas, independente de qual é o protagonista, né? Então, assim, o que eu recomendaria? Se você falar, eu não quero ler 300 mil livros, começa a ler o da Cat do Bones, talvez até o 3º ou 4º livro, e aí depois muda pros livros do Vlad, porque é muito bom. Talvez, no máximo, leia o do Mantras, porque o do Spade é muito particular, assim. É importante, principalmente por quem é a protagonista do livro do Spade, que é uma amiga da Cat, a Denise. Ele acaba sendo bastante importante. Então, talvez, se você não se incomodar, seja bom ler ele também. Mas, eu acho que, assim, das 3 sagas, a que eu mais gostei de longe foi a do Vlad. Apesar de eu ter essa meio que inconformabilidade de que não tem um final 100%. E a saga da Cat também é muito boa. A do Ian é legal, mas acaba sendo aí já meio que uma salada mista, tanto que eu tenho uma amiga que não curtiu tanto, porque acaba misturando muitas criaturas, né, todo esse negócio de demônios e de Néfilins e semideuses, porém o Ian e a própria personagem principal, né, a par dele, que é a Veritas, são incríveis, então é uma trilogia que, assim, ela não estende tanto, é mais focada e é bem legal. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais do universo inteiro de Night Huntress. Eu me despeço aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado o suficiente pra quererem ler os livros. Só explicando, né? Toda a saga da Cat é a Night Huntress. A saga do Vlad, vocês vão ver sob o nome de Night Prince. E a saga do Ian é sob Night Rebel, né? Tipo, Rebelde da Noite, negócio assim. Então, são essas 3 sagas, todo mundo aí da Janine Frost que eu recomendo.
Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui na descrição algumas informações em relação ao livro, ou pelo menos o link do Goodreads pra vocês verem, se vocês tiverem curiosidade, né, do livro em inglês. Eu acho, só, né, um leve aviso, um disclaimer, eu acho que tem outras mini novelas também, outros contos, mas eu não entrei em detalhes porque eu acho que faz parte do universo, mas nenhum personagem aparece. São livros completamente secundários, assim, super distantes. Não tem nenhum personagem que eu gosto, nem cheguei a ler. Mas todos dessa lista, né? Todos esses dessa lista que eu falei, eu li. Eu averigo que é bom, entendeu? Tem o meu selo aí de aprovação, caso você queira ler. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!